Eu vou te provar que a autossabotagem acontece muito antes de quando você acha que ela está realmente acontecendo. Geralmente a gente se incomoda quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente procrastina ou deixa de fazer. Ou quando você conquista algo que você queria demais e você sabota exatamente aquilo que você tanto quis, talvez um trabalho, e você sabota o trabalho, conquista um relacionamento, sabota o relacionamento. Mas de novo, tudo isso é consequência. Existe algo que aconteceu antes no seu cérebro que é exatamente o que você precisa entender se você de fato quer evitar a autossabotagem. Então fique aqui que o seu cérebro vai receber um chacoalhão aí para realmente evitar esse processo de autossabotagem que é simplesmente você agindo contra os seus maiores interesses. Sente ter na curtida, se isso é importante para você, e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Mentor, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo especial porque falaremos sobre algo que é parte do dia a dia de todas as pessoas, uma tal de autossabotagem. E por que ela é importante? Tem uma frase de Mário Quintana que eu gosto muito e que ilustra bem a autossabotagem. Ele diz o seguinte: não faça da sua vida um rascunho, poderá não dar tempo de passar a limpo. E é muito louco porque é exatamente isso que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, criando desejos e agindo contra o nosso maior interesse, contra nós mesmos. A autossabotagem é quando as suas ações, seus pensamentos, suas atitudes mais te prejudicam do que te beneficiam. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa até tem ali um desejo, um objetivo novo, algo que realmente ela quer atingir para a vida dela. Só que os hábitos antigos ainda estão presentes. Então ela começa alguma coisa, mas cedo ou tarde ela vai voltando ali para o hábito antigo, para o padrão anterior, e é exatamente neste momento em que ela está voltando a ser quem ela de fato é, que a pessoa diz, estou me auto-sabotando. Só que no fundo, ela está simplesmente voltando a ser quem ela é e a pessoa não criou nada que sustente aquele desejo. A autossabotagem é exatamente isso. É como se fosse uma gravidade te puxando de volta aos seus padrões anteriores e é exatamente assim que você volta ao ponto de preguiça, ao ponto de procrastinação, ao ponto de não conseguir focar, ao ponto de não conseguir se alimentar de uma forma saudável. Poxa, mas eu estava com tanto desejo, agora eu tinha muito desejo. Realmente eu decidi tomei a decisão de nunca mais comer de forma não saudável. Só que quando eu olho, eu tô ali com uma coxinha na minha mão, eu tô naquele restaurante lá, famoso, aquela lanchonete, simplesmente comendo coisas que não são saudáveis. Por quê? Se realmente era a minha decisão, é exatamente porque o seu padrão anterior está ali. Você está voltando a ser quem você é. Isso não é autossabotagem, é simplesmente você sendo você. Não basta decidir, não basta simplesmente desejar. O processo de mudança, ele demanda muito mais do que somente desejo. Obviamente, desejo é importante. Desejo é o pontapé inicial, mas precisa de muito mais do que isso. Até porque esse processo, essa decisão de mudança é algo que é consciente, especialmente no primeiro momento, mas o seu padrão real é inconsciente. Aquele desejo, aquele impulso pelo doce, impulso por uma alimentação não saudável é inconsciente, afinal você criou esse impulso. É algo que você foi constituindo ao longo da sua vida e é exatamente o que eu chamei de gravidade, que vai te puxando de volta e o ponto central aqui é que mudar cansa. Exige exatamente que dia a dia você renove aquela decisão que você tomou lá atrás de mudar a sua alimentação ou qualquer outro padrão, porque dia a dia você tem inúmeras opções de voltar ao padrão anterior, inclusive o seu inconsciente ele vai sozinho e você tem que voltar e falar não, vamos continuar aqui. Então essa autossabotagem, que é o que a gente denomina, poxa, eu queria muito focar, mas eu perco o meu foco. Esse eu perco o meu foco é o que você fez ao longo talvez da sua vida inteira e é o seu inconsciente te levando para aquilo, chamando a atenção, atraindo a sua atenção para alguma coisa mais instigante, mais bonito, uma rede social, uma notificação, algo que libere mais dopamina, porque você treinou e fortaleceu esse padrão em você mesmo e é exatamente isso que a gente vai fazendo. Só que neste momento em que você diz para você, eu vou agora fazer isso e você vai voltando, a pessoa chama isso de autossabotagem. Só que repare que isso foi uma consequência
construção que a pessoa fez ao longo da vida inteira. Agora, aonde será que está essa autossabotagem? Será que está naquele pequeno momento em que a pessoa tomou uma decisão diferente daquela que ela tinha decidido no dia anterior? Ou a autossabotagem foi uma construção ao longo talvez da vida inteira dela, em que ela foi construindo um indivíduo talvez preguiçoso, talvez que se alimente de uma forma não muito saudável, talvez um indivíduo que não consiga manter o foco e sempre se distrai com outras coisas? Será que é nessa construção ao longo da vida inteira ou é só no reflexo final que a pessoa chama de autossabotagem? Obviamente, a autossabotagem ela é consequência, especialmente nesse momento, porque quando a pessoa realmente se sabotou, foi no dia a dia, ao longo da vida, construindo algo diferente daquilo que ela gostaria. É exatamente na construção de padrões cerebrais diferentes daquele que você deseja, hábitos diferentes daquele que você deseja, dia a dia, que você cria um padrão, que você cria um hábito diferente do que você realmente quer enquanto pessoa, você está ali se auto-sabotando. E aí no futuro vai acontecer um dia que você vai falar, não, chega, basta, agora eu decidi mudar, e aí você não consegue, e lá na frente você vai dizer para você mesmo, eu só me saboto, eu decido mudar, mas eu me saboto e eu volto a ser aquilo que eu era. Pois bem, lá será a consequência do que você faz hoje. As decisões pequenas que você toma hoje no seu dia a dia podem parecer pequenas, mas elas se empilham, como se fossem tijolos se somando. E aí quando você percebe, você criou ali uma fortaleza tão grande e um indivíduo com hábitos tão arraigados e diferentes daquele que você gostaria, que realmente fica difícil mudar, fica difícil você simplesmente com base em um novo desejo falar, bom, agora eu vou mudar. Isso provavelmente não vai acontecer somente com base no desejo, visto que você tem aí um castelo construído a duras custas, dia a dia, todos os dias, ao longo de muitos dias, muitos meses, muitos anos, quiçá. Portanto, é de fato custoso mudar, não basta somente um desejo. A gente até aguenta um certo tempo com base num desejo, só que aí, repare, às vezes você fala, não, eu vou acordar cedo, por todos os dias agora, para o resto da minha vida, eu vou acordar cedo. Só que aí vai ter um dia que você talvez esteja emocionalmente abalado, seja porque ou você dormiu mal na noite anterior, ou você brigou com alguém, talvez a pessoa que você se relaciona, talvez com seu chefe, talvez tenha acontecido uma coisa inesperada, e aí o desejo simplesmente some, você volta naturalmente ao padrão anterior, porque é muito custoso você lutar contra o seu padrão, o seu inconsciente. Automaticamente você vai ali e você está ali, se forçando, não, eu vou comer de forma saudável, eu vou comer de forma saudável, e de repente o dia foi um caos. Chega à noite em casa e você olha para aquela saladinha e você fala, não é isso que eu quero. E aí quando você vê, você já está comendo aquilo que você comia anteriormente. Portanto, o desejo, ele simplesmente é algo que dura um certo tempo até que essa gravidade vai te puxando de volta para aquilo que você era. A autossabotagem é exatamente uma pessoa que foi se esculpindo de forma errada e no futuro, ou no momento em que ela tomou uma decisão com base em desejo, ela olha para aquilo e fala, eu não consigo sustentar, e ela dá o nome de autossabotagem. Mas a mensagem que eu quero que fique presente para você é que se você não quer que este momento dominado de autossabotagem no futuro aconteça, não é no futuro que você vai evitar, não é no momento em que você deixa de fazer, é no momento em que ao longo da sua vida, e hoje inclusive, você está construindo pequenos tijolos que estão construindo também um grande castelo, difícil depois de ser acessado, difícil de ser demolido, porque realmente ele foi solidificado ao longo de muito tempo. Então, quando você passar a somente desejar, entenda que desejo não basta. Quando você fala, cara, eu realmente quero esse corpo novo, eu quero essa nova alimentação, eu quero acordar num horário diferente, eu quero acordar mais cedo, ou qualquer outro desejo, o que você precisa também é associar uma nova conduta, um novo padrão, porque é somente quando dia a dia você for construindo novos tijolinhos e aí sim tiver um novo castelo, ali sim aquele novo padrão fica sólido e não somente com base no desejo. E o que seria então um padrão? Um padrão pode ser um hábito, uma atitude, comportamento, qualquer coisa que você repita dia a dia, o cérebro vai aprendendo. O cérebro, ele é absolutamente fascinante, exatamente porque ele vai se adaptando àquilo que você faz no seu dia a dia. Ele torna aquilo que você repete muito mais fácil, muito mais natural, e quando você foge do seu natural, é difícil e cansa. Você tende a ir voltando pouco a pouco àquilo que você já fazia, e fazer uma luta contra isso é, no fundo, lutar contra você mesmo. E essa é uma luta difícil de ser vencida, porque se você vence, quem é que vai perder?
E se você perde, quem ganha? Sempre fica no 0 a 0. Então eu quero trazer aqui alguns aspectos do ponto de vista da neurociência que podem te ajudar nesse processo de se auto-sabotar. E o primeiro deles é que o nosso cérebro, ele antecipa o prazer futuro. No exato instante que você cria um desejo, um sonho ou uma meta, automaticamente você não somente mudou o futuro, você está mudando o seu presente. Tem uma frase que eu gosto muito de David Allen que diz exatamente isso: o poder de uma meta não é o futuro que ela descreve, mas a mudança no presente que ela acarreta. Quando a gente cria um desejo, decide alguma coisa, no futuro nós mudamos. De certa maneira estamos desenhando o futuro, mas o mais importante é no presente. Nós criamos um ponto de inflexão e o cérebro antecipa este prazer futuro. E isso faz com que a gente se sinta bem, isso faz com que a gente se alegre, nos faz viajar para o futuro, afastando a nossa mente muitas vezes de uma realidade que é mais desagradável. Então sempre que você vai colocar um plano, um desejo, você coloca lá no futuro e aí a gente começa a entrar na segunda implicação. O cérebro, ele prefere a dor, o trabalho, a dificuldade, aonde? Lá no futuro. Você quer começar um regime? Quando você vai começar? Hoje? Você tá louco. Hoje eu não começo regime não. Tem um brigadeiro aqui na minha frente, eu vou comer. Sabe quando eu começo? Na próxima segunda-feira. É sempre lá na frente. Terceira implicação. Se a dor tá lá no futuro, trabalho lá no futuro, aonde que o cérebro quer o prazer? Ele quer aqui no presente. É sempre mais cômodo comer o brigadeiro agora e começar o regime depois. É sempre mais cômodo ficar no sofá do que ir na academia. Fazer aquilo que nós sempre fizemos. Mudar que é difícil. Mudar envolve, no mínimo, algo que precisa ser aprendido. E aprender cansa. Então, no mínimo, a gente tem que aprender, mas vai além, porque também significa deixar de fazer algo que nós estávamos acostumados. Então, o nosso cérebro sempre vai preferir a famosa zona de conforto. Ele prefere aquilo que ele é habituado a fazer e ele prefere aquilo que confere prazer exatamente agora, chamado de gratificação imediata. Quarto ponto, o cérebro tende a voltar aos padrões anteriores. Se você não criou um padrão sólido o suficiente para que isso se torne o seu natural, isso se torne o caminho de menos gasto de energia, automaticamente ele vai voltando ao padrão anterior. Sempre que você cria muita dificuldade, poxa, eu quero me alimentar melhor, mas é muito ruim comer essa salada, e você reclama, você se incomoda, gera dor, gera incômodo, automaticamente ele vê que existe um outro caminho, mais prazeroso, mais leve, mais agradável. Poxa, ele vai por ele. E é exatamente isso que a gente tem que aprender. É neste ponto que a vida se separa entre sonhadores e realizadores. E eu volto com a frase de Mário Quintana, com a sua maestria e irreverência poética, nos alertando: não faça da sua vida um rascunho, pode não dar tempo de passá-la a limpo. Então, o fato é, mudar dói. Mudar cansa. Mudar significa que você tem que aprender coisas novas, mas sem isso você não cria um novo padrão. A gente precisa de intensidade, a gente precisa ser realmente resiliente frente àquelas mudanças que a gente quer, não somente criando desejo, e sim criando novos tijolos dia a dia. Muitas situações difíceis poderiam realmente ser vencidas através de um certo esforço, dia a dia, porque não se muda um padrão sem esforço, não se mantém na mudança sem esforço, até que você se acostume com aquele seu novo você, com aquele seu novo padrão, e aquele novo padrão, ele gasta menos energia do que qualquer outra coisa. Então sabe o que vai acontecer? Você vai se auto-sabotar, só que você vai nesta vez se auto-sabotar voltando para o padrão que você gostaria, e é exatamente isso que acontece. Por exemplo, eu me alimento de forma muito saudável há bastante tempo. Quando eu passo 2 dias sem comer salada, começa a vir para mim um desejo muito forte de salada. Quando eu deixo de ir na academia, e eu faço exercício todos os dias, mesmo quando eu faço em casa, mas eu começo a sentir um desejo de voltar para a academia, exatamente porque eu construí um padrão, e o padrão que eu construí me atrai, e é exatamente isso que a gente deveria fazer com tudo aquilo que é relevante para a gente. Esses são apenas exemplos, mas tudo aquilo que você realmente quer constituir, não basta somente desejar. E é exatamente isso que eu vejo as pessoas fazendo por aí. E eu desejo mudar, ela não consegue e ela fala: eu me saboto. Na verdade, ela não está se sabotando, ela se sabotou a vida inteira e não naquele momento. Aquele momento é só um reflexo de como ela foi construindo a própria vida, um padrão que foi feito muito antes daquele instante. E é exatamente nisso que os alunos do Brain Lab fazem. Eles mudam os seus padrões na origem e, como todos nós, eles também voltam para o padrão, mas, como eu disse, as pessoas podem voltar
para um padrão que você mesmo criou. Esse é o processo que eu chamo de se auto-esculpir. Quando você esculpe, cria os seus padrões, seus hábitos, atitudes, comportamentos que você realmente quer ter, qualquer coisa que aconteça, você pode até fazer fugir, ficar emocionalmente abalado, fazer de um jeito errado um dia ou outro, mas você vai voltando, porque aquele padrão você criou. E a autossabotagem é exatamente a hora que você está voltando a ser quem você é. Quem você é uma escolha de cada coisinha que você faz todos os dias, cada decisão que você toma, cada tijolinho que você implementa. E essas decisões são exatamente aquelas que a gente acha que não fazem a menor diferença. Eu vou só ali tomar um cafezinho, depois eu começo. Eu vou só ficar um pouquinho na rede social, depois eu faço. O empilhamento dessas pequenas decisõezinhas criaram o indivíduo que é você, para o seu orgulho ou para a ausência dele. E a gente pode sim reverter tudo isso. E essa é a missão aqui do Brain Power, seja nas mais diversas formas, seja através dos nossos treinamentos. Inclusive, essa pode ser uma boa decisão. A gente não é a consequência das decisões que a gente vai tomando. Talvez essa seja uma decisão e você, se quiser nossa orientação, qual treinamento é o melhor para você, você pode mandar um e-mail para a gente. Vou deixar aqui embaixo o nosso contato. Mas também no podcast você pode ouvir mais e mais a respeito do seu cérebro, sempre com um episódio complementar ao que é trazido aqui no YouTube para você, mas também com os nossos vídeos, também com as redes sociais. Inclusive, se você gostou desse capítulo, não deixe de clicar aqui no like para a gente saber que você gostou, mas também para o YouTube levar essa mensagem para mais e mais pessoas. E agora eu queria um comentário seu aqui embaixo, mas muito específico. Qual é a área da sua vida que você considera que você mais se auto-sabota? Para algumas pessoas às vezes no relacionamento, para outras profissionalmente, para outras no corpo, na saúde, exercício físico, aprendizado, não sei. Qual é a área para você? Porque de repente a gente pode aprender aqui que existe alguma área que a gente pode contribuir e pode sair um vídeo específico para você. Então deixa aqui embaixo qual é a área para você que você mais se auto-sabota, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido que a autossabotagem ela é consequência, ela não é causa, mas sim consequência das pequenas decisões que você toma no seu dia a dia, incluindo hoje. Deixa um grande abraço, no brain, no gain. Até o próximo episódio.